O Plano Nacional de Educação completou 3 anos e apenas 6 dos 30 dispositivos de educação básica que deveriam ser cumpridos até 2017 foram realizados. É o que mostra o relatório elaborado pelo movimento Todos pela Educação, do qual a Vanessa Souto é coordenadora de projetos e vai conversar aqui com a gente. Bom, Vanessa, primeiramente, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, esse relatório ele foi feito com base nos dados da plataforma Observatório do Plano Nacional de Educação, que é formado por outras 24 organizações parceiras e que é coordenado por vocês do movimento Todos pela Educação. Agora, por que o cumprimento dessas metas ele está tão aquém do que foi estabelecido? Quais são os principais entraves no cumprimento dessas metas? O Plano Nacional de Educação, ele cumpriu seus 3 anos agora no domingo, ontem, dia 25 de junho, e ele é um plano de metas, não é um plano estratégico, um plano de ação. Esse é o grande entrave do não cumprimento ou do baixo avanço no cumprimento das metas e estratégias do plano. Então, é importante que haja esse plano mais estratégico, esse plano de ação, que de fato aponte os caminhos para o cumprimento dessas metas e estratégias. Quer dizer, na teoria foi um plano, a crítica diz um plano bem discutido, um plano bem elaborado, mas está faltando alguma coisa aí para colocar em prática? O que é? Exato. O plano nacional, ele não é mesmo um plano de estratégico e de ação. Então, acho que isso é realmente o que falta para que, de fato, esse plano traga quais os caminhos, quais as ações concretas com prazos, qual a ligação entre as metas, porque hoje o plano é uma lista de metas, né? Ele foi amplamente discutido, ele é super importante, é um marco na educação brasileira, mas ainda a gente precisa dar esse passo, esse grande passo, para entender um pouco melhor e discutir quais são as ações mais concretas para cumprir essas metas e estratégias e avançar. Até que para essas metas sejam cumpridas, vai ser preciso aí essa parte prática, e muito, Sim, né? Bastante. Bom, e 8 metas, dessas 20 metas que são do plano, né? 8 metas com prazos intermediários, estão com os prazos intermediários vencidos, né? Que metas são essas e no que isso acaba acarretando? Muitas metas de acesso, a meta 1 de educação infantil, meta 2 de ensino fundamental, meta 3 de ensino médio, que são de universalização do acesso. E então, essas metas também tem a meta de formação de professores, que é a meta 15, são metas que a gente precisa avançar, e aí que está essa grande questão que eu falei de quais são as metas. A gente precisa ter um olhar de quais são essas metas mais transversais, que se a gente não conseguir cumprir essas metas, a gente não cumpre as outras. Então, por exemplo, a de formação de professores, a meta 15 de formação de professores. Se a gente não tiver professores bem formados, com uma carreira que eles consigam ter um plano de carreira adequado, as outras metas a gente não vai conseguir cumprir as outras metas, como a meta de aprendizagem, que é a meta 7, e as demais metas, inclusive a de universalização da educação básica, que é da faixa etária dos 4 aos 17 anos. Então, é importante termos essas metas que são mais transversais para que a gente tenha um olhar específico para essas metas que a gente consiga cumprir as outras. Quer dizer, acaba ficando tudo muito ligado, né? Sim. E é uma questão multifatorial também, que depende de muitos fatores para que acabe dando certo, né? Sim, sim. A gente precisa ter esse olhar mais multifatorial, como você mesmo disse, de olhar quais são essas metas que, independente de crises políticas, econômicas, a gente precisa de fato cumprir para que as outras também avancem. E não só a questão do investimento no professor, mas também da valorização do professor, né? Claro, claro. Além do investimento na formação inicial, na formação continuada, tem a questão da carreira e também dar melhores condições para que esse profissional, que deveria ser o profissional mais importante desse país, possa trabalhar e avançar para ajudar a gente nesse cumprimento dessas metas. Agora, quais são as faixas etárias de escolaridade que acabam sendo mais atingidas? A gente tem hoje ainda no Brasil 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola. Então, as metas 1 de educação infantil, principalmente a faixa etária de pré-escola, 4 e 5 anos, e o ensino médio são as mais afetadas atualmente. Que entra na questão da educação básica. Isso, são as crianças, é a faixa etária da educação básica. Então, na educação infantil, é importante que a gente saiba quantas crianças tem fora da escola, então a questão da busca ativa, da demanda, de conhecermos a demanda é importante.
E no ensino médio também tem a questão da atratividade do próprio ensino médio. Então, como que esses jovens têm um protagonismo maior e como que as políticas públicas a gente consegue fazer essa busca ativa para tanto reter os jovens que já estão e tornar o ensino médio mais atraente para esse jovem, como também fazer uma busca ativa para conseguir encontrar esses jovens que estão fora da escola e incluí-los novamente. É um trabalho de entender o porquê dessa evasão escolar, né? Quais são os fatores que fazem para que isso aconteça. A gente vê também que há um abismo socioeconômico entre determinadas regiões, né? Aí, que também acaba sendo um dos entraves aí para que as metas sejam cumpridas, né? Sim, as desigualdades regionais são muito né? grandes e principalmente do nível socioeconômico também. Em relação à infraestrutura, o balanço trouxe um dado assim bem chocante, que é dos NSS, dos níveis socioeconômicos mais baixos, das escolas com nível socioeconômico mais baixo, menos de 2% tem infraestrutura adequada. Então, da infraestrutura adequada que prega a estratégia 7.18 do Plano Nacional de Educação, que diz que a escola precisa ter água tratada, esgoto, internet, coisas básicas de infraestrutura, menos de 2% das escolas com nível socioeconômico têm essa infraestrutura adequada, enquanto dos níveis socioeconômicos mais altos, mais de 70% têm a infraestrutura adequada. Então, a gente vê que as desigualdades são bem grandes também em relação ao nível socioeconômico, mas também existe uma grande desigualdade regional também. E aí a gente entra em dois problemas nessa questão, que é a equiparação dos recursos que são destinados a diferentes áreas e também a distribuição. Não basta só também investir, mas também tem que ter uma administração de como aquele recurso vai ser gerido, né? Exato. A gente costuma falar lá no Todos pela Educação que a gente precisa dar mais para quem tem menos. Então, não é só questão de aumentar e ampliar o investimento na educação, mas também como a gente faz uma melhor gestão desses recursos, ajudando e principalmente melhorando a questão da equidade. Uhum. Agora, será que esse plano foi muito ambicioso frente aí às condições que se há para que sejam executadas? O plano ele trouxe diversas demandas, a grande parte das demandas de toda a sociedade. Ele é um plano ambicioso, mas também a gente precisa ter uma consciência de que são metas e estratégias que versam sobre problemas que a gente tem há muito tempo. Então, esse descaso histórico com a educação brasileira é um pouco reflexo desse grande desafio que a gente tem em relação ao cumprimento do plano. A realidade que não é fácil, mas que tem que ser encarada, né? Exato. Bom, Vanessa, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Câmara, a Vanessa Souto, que é coordenadora de projetos do movimento Todos pela Educação. Muito obrigado. Obrigada.